3 anos de casamento, sem jamais tocá-la, até que o milionário decidiu reivindicar a própria esposa e acabou se apaixonando perdidamente por ela. Emily estava casada com William Anderson, o CEO mais cobiçado da cidade. Havia 3 longos anos. 3 anos de silêncio, frieza e solidão. Ele a tratava como se fosse invisível. Em todo esse tempo, mal haviam trocado 50 palavras. Para Emily, aquele casamento era um enigma doloroso. Sua família humilde precisava desesperadamente de dinheiro, e a poderosa família Anderson precisava que William se casasse. Simples assim. Um acordo frio, sem amor, sem explicações. Todas as manhãs, Emily descia para a cozinha às 6 em ponto. Sabia que William tomava café às 6h15. Isso lhe dava 15 minutos para comer e sumir como sempre. Era a rotina silenciosa, angustiante de cada dia. Mas naquela manhã, algo quebrou o padrão. William já estava descendo as escadas. O coração de Emily disparou. Levantou-se depressa para sair, mas então ouviu algo que a fez congelar. Emily. A voz dele era fria, porém carregada de algo novo. Emily parou na porta, hesitante, e virou-se devagar. William estava ali, impecável em seu terno perfeitamente alinhado, os olhos azuis fixos nela como lâminas de gelo. Era a primeira vez em meses que ele dizia seu nome. Sim, respondeu Emily, tentando esconder o choque na voz. Você tem algo apropriado para usar num evento corporativo? Perguntou num tom neutro, quase como se estivesse falando com uma funcionária. Emily piscou, confusa. Eu não entendi. É uma pergunta simples. Você tem um vestido adequado para acompanhar o CEO da Anderson Enterprises em um jantar de gala? O coração dela começou a acelerar. Em 3 anos, nunca tinham aparecido juntos em público. Nunca. Nem uma única vez. Por que está me perguntando isso? Ela murmurou, reunindo uma coragem que nem sabia que tinha. William a encarou por um instante. Era como se a visse pela primeira vez. Porque você vai comigo, amanhã à noite. 7 horas. Mas por quê? Você nunca... Razões comerciais, interrompeu ele frio como sempre. Preciso parecer um homem de família estável. Você é minha esposa. Pelo menos no papel. As palavras atingiram Emily como facas. Sentiu o rosto arder de humilhação, mas ergueu a cabeça orgulhosa. E se eu não quiser ir? William arqueou uma sobrancelha, surpreso com a ousadia. Isso não é uma opção, Emily. É um dever. Dever? Ela repetiu com amargura. Como tudo na minha vida, não é? Por um breve momento, algo passou pelo rosto de William. Arrependimento? Tristeza? Vulnerabilidade? Mas desapareceu tão rápido que Emily achou ter imaginado. Esse evento é importante. Investidores internacionais, contratos milionários. Você precisa parecer apresentável. Emily o olhou firme com os olhos faiscando. Apresentável? Você nem sabe quem eu sou, William. Em 3 anos nunca se importou em descobrir. Eu sei o suficiente, murmurou ele, desviando o olhar. Emily se aproximou, desafiadora. Ah, é? Então me diga, qual é a minha cor favorita? O que eu estudei? O que faço durante as longas horas em que você me ignora nesta casa? William permaneceu em silêncio, desconfortável, exposto. Foi o que eu pensei. Ela suspirou. Eu vou ao seu evento, Sr. Anderson. Mas não porque é um dever. Vou porque depois de 3 anos sendo invisível, estou curiosa para ver de perto o mundo que você escolheu no meu lugar. Ela passou por ele com o queixo erguido, deixando a cozinha como uma rainha ferida, mas ainda de pé. William ficou parado ali, observando-a subir as escadas, e pela primeira vez em 3 anos, algo dentro dele começou a despertar. Pela primeira vez, William realmente enxergou a mulher com quem havia se casado. Emily tinha uma presença serena, quase hipnotizante, mesmo vestindo roupas simples. Havia força em seus gestos, dignidade na maneira como caminhava,
como mantinha a cabeça erguida, mesmo após anos de desprezo. Como ele nunca havia percebido aquilo antes? No andar de cima, Emily estava sentada na beira da cama, o coração disparado. Amanhã à noite, pela primeira vez em 3 anos, ela seria apresentada ao mundo como Emily Anderson. A única dúvida era: estaria pronta para tudo o que isso poderia trazer? Enquanto isso, na cozinha, William ainda estava parado, sentindo algo estranho no peito. Um desconforto. Ou seria arrependimento? Por que de repente a reação dela o afetava tão profundamente? Emily olhou para o espelho pela 10ª vez. O vestido azul marinho que escolheu era simples, mas elegante. O único que possuía que servia para um evento formal. Comprado anos atrás, antes do casamento, quando ainda acreditava que teria uma vida social normal, um amor real. Às 7 em ponto, ela desceu as escadas. William a esperava na sala, impecável em seu smoking preto. Quando a viu, parou por um instante. Algo nela o surpreendeu. Você está apropriada. Foi tudo o que disse, mas os olhos dele demoraram mais do que o necessário sobre ela. Emily percebeu. Não comentou. O carro os levou até o Grand Beverly Hotel. Durante todo o trajeto, o silêncio era quase palpável. Emily olhava pela janela, as mãos trêmulas. 3 anos escondida, e agora seria anunciada como esposa do CEO mais poderoso de Los Angeles. Lembre-se, disse William ao descerem do carro. Você é Emily Anderson. Sorria. Seja educada. E não fale sobre negócios. Entendido? Seja uma decoração bonita e fique calada. Retrucou Emily, sarcástica. William a olhou de relance. Por um segundo, um leve brilho de diversão surgiu em seus olhos, mas desapareceu rápido. O salão estava repleto de rostos importantes. Empresários, investidores, socialites. Emily se sentia como uma impostora, mas manteve a postura impecável, algo que aprendera observando a sogra em raras ocasiões. Um homem alto e carismático se aproximou de William. Finalmente conhecerei a esposa misteriosa, Richard Thompson, disse ele com um sorriso diplomático. Minha esposa, Emily, apresentou William formalmente. Richard pegou a mão de Emily e a beijou com delicadeza. Um verdadeiro prazer, Emily. Sou investidor internacional, trabalho com mercados europeus. O prazer é meu, respondeu Emily com um sorriso natural. Sua esposa é encantadora, William, e muito mais bonita do que nas fotos. Emily ficou confusa. Que fotos? Ela nunca havia tirado fotos como esposa de William Anderson. Você fala outros idiomas, Emily? Perguntou Richard, visivelmente interessado. Sim, falo francês e espanhol fluentemente. Os olhos de Richard brilharam. Magnifique! Estou procurando alguém para ajudar com alguns contratos na América do Sul. Você se interessaria? William cortou seco. Emily não trabalha. Que desperdício! Respondeu Richard, ainda focado em Emily. Uma mulher inteligente e bonita deveria usar seus talentos. Emily sentiu uma onda de gratidão. Finalmente, alguém via além da aparência, além do papel vazio. Eu adoraria ajudar, respondeu ela, ignorando o olhar de reprovação de William. Perfeito. Que tal um jantar amanhã para discutirmos os detalhes? Sugeriu Richard, confiante. Emily hesitou por uma fração de segundo, e então sorriu. Pela primeira vez, William realmente enxergou a mulher com quem havia se casado. Emily tinha uma presença serena, quase hipnotizante, mesmo vestindo roupas simples. Havia força em seus gestos, dignidade na maneira como caminhava, como mantinha a cabeça erguida, mesmo após anos de desprezo. Como ele nunca havia percebido aquilo antes. No andar de cima, Emily estava sentada na beira da cama, o coração disparado. Amanhã à noite, pela primeira vez em 3 anos, ela seria apresentada ao mundo como Emily Anderson. A única dúvida era: estaria pronta para tudo o que isso poderia trazer? Enquanto isso, na cozinha, William ainda estava parado, sentindo algo estranho no peito. Um desconforto,
Ou seria arrependimento? Por que, de repente, a reação dela o afetava tão profundamente? Emily olhou para o espelho pela 10ª vez. O vestido azul marinho que escolheu era simples, mas elegante. O único que possuía que servia para um evento formal. Comprado anos atrás, antes do casamento, quando ainda acreditava que teria uma vida social normal, um amor real. Às 7 em ponto, ela desceu as escadas. William a esperava na sala, impecável em seu smoking preto. Quando a viu, parou por um instante. Algo nela o surpreendeu. Você está apropriada. Foi tudo o que disse, mas os olhos dele demoraram mais do que o necessário sobre ela. Emily percebeu. Não comentou. O carro os levou até o Grand Beverly Hotel. Durante todo o trajeto, o silêncio era quase palpável. Emily olhava pela janela, as mãos trêmulas. 3 anos escondida, e agora seria anunciada como esposa do CEO mais poderoso de Los Angeles. Lembre-se, disse William ao descerem do carro. Você é Emily Anderson. Sorria. Seja educada e não fale sobre negócios, entendido? Seja uma decoração bonita e fique calada, retrucou Emily, sarcástica. William a olhou de relance. Por um segundo, um leve brilho de diversão surgiu em seus olhos, mas desapareceu rápido. O salão estava repleto de rostos importantes, empresários, investidores, socialites. Emily se sentia como uma impostora, mas manteve a postura impecável, algo que aprendera observando a sogra em raras ocasiões. Um homem alto e carismático se aproximou de William. Finalmente conhecerei a esposa misteriosa, Richard Thompson, disse ele com um sorriso diplomático. Minha esposa, Emily, apresentou William, formalmente. Richard pegou a mão de Emily e a beijou com delicadeza. Um verdadeiro prazer, Emily. Sou investidor internacional. Trabalho com mercados europeus. O prazer é meu, respondeu Emily com um sorriso natural. Sua esposa é encantadora, William, e muito mais bonita do que nas fotos. Emily ficou confusa. Que fotos? Ela nunca havia tirado fotos como esposa de William Anderson. Você fala outros idiomas, Emily? Perguntou Richard, visivelmente interessado. Sim. Falo francês e espanhol fluentemente. Os olhos de Richard brilharam. Magnifique. Estou procurando alguém para ajudar com alguns contratos na América do Sul. Você se interessaria? William cortou seco. Emily não trabalha. Que desperdício, respondeu Richard, ainda focado em Emily. Uma mulher inteligente e bonita deveria usar seus talentos. Emily sentiu uma onda de gratidão. Finalmente, alguém via além da aparência, além do papel vazio. Eu adoraria ajudar, respondeu ela, ignorando o olhar de reprovação de William. Perfeito. Que tal um jantar amanhã para discutirmos os detalhes? Sugeriu Richard, confiante. Emily hesitou por uma fração de segundo, e então sorriu. Não vou cancelar, disse Emily, sem se virar, surpreendendo William, que já estava na porta. Ele pigarreou, claramente desconcertado por ter sido pego. Só vim verificar se... Você está pronta para cancelar o jantar de hoje, disse ele, tentando soar casual. Emily se virou devagar para encará-lo, e William sentiu algo estranho no peito, um nó apertado no estômago, quando seus olhos se encontraram. Não vou cancelar. Por quê? O que esse homem tem de tão importante assim? Emily inclinou a cabeça como se o estudasse com calma. Atenção. Respeito. A sensação de que eu importo. As palavras dela cortaram mais fundo do que William esperava. Ele deu um passo à frente, se aproximando do balcão, mais perto dela do que havia estado em anos. Você importa? Para você? Interrompeu Emily, com os olhos brilhando de desafio. Sério? Porque até ontem à noite eu podia muito bem ser um fantasma nessa casa. William não conseguiu responder, porque ela tinha razão. Por 3 anos, ele a ignorou. A tratou como se fosse parte da mobília. E agora? Agora tudo parecia diferente. Olhando para ela,
Ele se perguntava como pôde ser tão cego por tanto tempo. Por que está me olhando assim? Perguntou Emily, a voz mais suave agora, quase um sussurro. Assim como se estivesse me vendo pela primeira vez. William engoliu em seco. Talvez esteja mesmo. O silêncio entre eles se tornou denso, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. O coração de Emily acelerava. Havia algo diferente nos olhos de William, uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. William, começou ela, mas ele a interrompeu. Cancele o jantar. Por quê? Emily se levantou, ficando frente a frente com ele. O ar entre eles parecia eletrificado. Me deu um motivo de verdade. William lutava para encontrar as palavras. Como explicar que a ideia de outro homem tocando-a, olhando-a daquele jeito, sorrindo para ela, o deixava completamente fora de si? Como admitir que, de repente, ele se importava? Depois de 3 anos fingindo que ela não existia? Porque você é minha esposa, foi tudo o que conseguiu dizer. No papel, retrucou Emily, mas havia uma mudança sutil em sua voz. No papel, repetiu William, mas seus olhos diziam algo completamente diferente. Eles ficaram ali, se encarando. A tensão entre os dois era palpável, como eletricidade estática no ar. Emily sentia o calor do corpo dele, o perfume caro misturado ao cheiro natural dele, algo masculino, envolvente, perigoso. Você mudou, sussurrou ela. O que quer dizer? Ontem mal lembrava meu nome. Hoje está diferente. William passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Eu não sei o que está acontecendo comigo. A honestidade crua na voz dele pegou Emily desprevenida. Era a primeira vez que ela o via assim, vulnerável, confuso, humano. O que você sentiu ontem, quando Richard estava falando comigo? Perguntou ela, quase sem respirar. William a encarou por um longo momento. Raiva, uma raiva irracional de ver aquele cara olhando para você daquele jeito. Ciúmes? A palavra ficou suspensa no ar entre eles. William não respondeu, mas o olhar dele entregava tudo. Por quê? Emily insistiu. Por que agora? Por que de repente você se importa? Eu não sei, explodiu William, dando um passo para longe, como se lutasse contra os próprios pensamentos. Eu não sei por que não consigo mais tirar você da minha cabeça. Não sei por que a ideia de você jantando com outro homem está me enlouquecendo. Emily ficou em silêncio, o coração batendo forte, atordoada pela intensidade daquelas palavras. 3 anos de frieza. E agora isso. William, quer a verdade? Ele se virou de novo para ela, os olhos brilhando, cheios de uma força quase indomável. Passei a noite inteira pensando em como eu nunca te enxerguei de verdade, pensando em como fui um idiota por 3 anos, pensando em como outro homem viu, em uma única noite, o que eu fui cego demais para perceber por 3 anos. O coração de Emily disparou. E o que foi que ele viu? William se aproximou mais uma vez. Os olhos percorreram o rosto dela como se ele quisesse gravar cada detalhe na memória. Uma mulher inteligente, linda, forte, alguém que merece ser valorizada, não ignorada. Emily sentiu os olhos se encherem de lágrimas. 3 anos, William. Eu esperei 3 anos por qualquer sinal de que você me via como mais do que um fardo. Eu sei. E me odeio por isso. Então por que agora? Por que só agora? William hesitou, e então disse a verdade mais difícil de todas. Porque ver outro homem te desejar me fez perceber que eu também te desejo. E isso me apavora. As palavras pairaram entre eles, mudando tudo. O chão pareceu se mover sob os pés de Emily. Ainda vou jantar com Richard hoje à noite, disse ela, a voz tremendo levemente. Por quê? Emily ergueu o queixo com firmeza. Você teve 3 anos para me notar, William.
3 anos para me tratar como sua esposa de verdade. Não pode esperar que eu largue tudo só porque você decidiu de repente que eu existo. E com isso, ela passou por ele e subiu as escadas, deixando William sozinho na cozinha, mais confuso e abalado do que jamais estivera na vida. No andar de cima, Emily encostou-se à porta do quarto, o coração batendo forte. Tudo havia mudado. Em uma única manhã. A questão era, o que ela faria com essa mudança? Ela se olhou no espelho uma última vez. O vestido verde esmeralda que escolheu realçava seus olhos. Guardara aquele vestido por anos, esperando por uma ocasião especial. E hoje ela sentia que merecia se sentir bonita, vista. Eram 8 da noite quando a campainha tocou. Richard estava exatamente no horário, como havia prometido. Emily desceu as escadas com elegância, segurando uma pequena bolsa preta. Não viu sinal de William, provavelmente trancado no escritório, como sempre. Emily, você está deslumbrante, disse Richard ao vê-la, oferecendo o braço como um verdadeiro cavalheiro. Obrigada, Richard. Estou ansiosa pela nossa conversa. O que Emily não sabia era que William a observava pela janela do escritório, os punhos cerrados, os olhos cheios de um ciúmes irracional, primitivo, algo completamente novo para ele. Richard a levou a um dos restaurantes mais exclusivos de Beverly Hills. O ambiente era sofisticado, com luz suave e música clássica ao fundo. Emily se sentia transportada para um mundo que quase havia esquecido. Um mundo onde era tratada como uma dama, não como alguém invisível. Então, Emily, começou Richard após fazerem o pedido, me fale sobre você. William não costuma falar muito sobre sua vida pessoal. Emily deu um pequeno sorriso triste. Não há muito o que contar. Pelo menos nada que o William saberia. Como assim? Ela hesitou. E então decidiu ser honesta. Meu marido e eu não somos exatamente próximos. Provavelmente este é o primeiro jantar social que tenho em 3 anos. Richard ergueu as sobrancelhas, surpreso. Difícil de acreditar. Uma mulher como você deveria estar em todos os eventos da cidade. Emily deu uma risada suave. Você é muito gentil, mas a verdade é que o William prefere manter nossas vidas separadas. Que desperdício, murmurou Richard. Ontem você mencionou que fala idiomas. Me conta mais sobre isso. Os olhos de Emily se iluminaram. Finalmente, alguém interessado em quem ela realmente era. Tenho diploma em administração de empresas pela UCLA. Falo francês, espanhol e italiano fluentemente. Antes de me casar, trabalhei em uma empresa internacional de consultoria. Richard se inclinou, visivelmente impressionado. Incrível. Qual era a sua especialidade? Mercados emergentes e negociações internacionais. Ajudava empresas americanas a expandirem seus negócios na América Latina. Meu Deus, Emily! Você é exatamente o tipo de pessoa que preciso para meus projetos na Argentina e no Chile. Tenho contratos na área de mineração que exigem alguém com esse tipo de conhecimento. Emily sentiu uma onda de satisfação. Há quanto tempo ela não se sentia útil? Valorizada por suas habilidades? Seria maravilhoso voltar a trabalhar, admitiu. Sinto falta de usar minha mente para algo que realmente tenha propósito. Nesse momento, os olhos de Emily captaram uma figura familiar entrando no restaurante. O sangue dela gelou. Era William. Impecável em um terno escuro, mas com uma expressão sombria. Os olhos azuis dele varreram o salão até encontrarem os dela, e Emily sentiu um arrepio ao notar a intensidade daquele olhar. Emily. A voz profunda de William cortou a conversa como uma lâmina. Richard se levantou educado. William, que surpresa vê-lo aqui. Imagino que sim, respondeu William friamente, os olhos cravados em Emily. Posso falar com minha esposa por um instante? Claro, disse Richard, confuso com o clima tenso. Vou dar uma volta. Assim que Richard se afastou, William sentou-se na cadeira vaga, sem desviar os olhos dela. O que está fazendo aqui?
Perguntou Emily, tentando manter a voz firme. A pergunta é: o que você está fazendo aqui? Estou jantando, como disse que faria. William olhou ao redor. As velas, a música suave, o clima íntimo. Isso não parece um jantar de negócios. Emily ergueu o queixo, desafiadora. E como você saberia? Nunca me levou para jantar. As palavras atingiram William como um soco. Era verdade. Em 3 anos nunca a convidou para sair. Nunca tiveram um jantar a dois. Emily, começou ele, a voz mais baixa agora. Eu não sabia que você tinha um diploma em administração. Emily piscou, surpresa. Como sabe disso? Ouvi você conversando com ele. Você estava nos espionando? William teve ao menos a decência de parecer envergonhado. Sim. E percebi que há muito sobre você que eu nunca soube. 3 anos, William, disse ela com dor na voz. Você teve 3 anos para perguntar, para se importar. Você fala 3 idiomas, continuou ele, como se descobrisse um mundo novo. Trabalhou com consultoria internacional, é especialista em mercados emergentes. E isso te surpreende? Completamente, admitiu William, com franqueza. Achei que você fosse apenas... Apenas o quê? Uma garota simples que sua família escolheu para você? Um peso que teve que carregar? William permaneceu em silêncio. Porque sim, era exatamente o que tinha pensado. Você nunca tentou me conhecer de verdade, nunca perguntou pelos meus sonhos, pelas minhas ambições, pelos meus medos. Para você, eu era só uma obrigação inconveniente. Emily, não. Não, cortou ela firme. Você não tem o direito de aparecer agora, depois de 3 anos de silêncio, e agir como se de repente se importasse. William se inclinou para a frente. Os olhos brilhavam com algo que Emily não conseguiu decifrar. Mas eu me importo. Mais do que deveria. Mais do que sei lidar. Por quê? Porque outro homem demonstrou interesse? Porque finalmente percebeu que poderia estar perdendo algo valioso? Sim, respondeu ele com brutal honestidade. Exatamente por isso. Emily ficou sem palavras por um instante. O silêncio queimava. Pelo menos, você foi honesto, murmurou ela. Richard voltou à mesa, claramente percebendo o clima pesado. Está tudo bem por aqui? William se levantou, mas manteve os olhos presos aos de Emily. Só estava me despedindo. Emily, espero te ver em casa mais tarde. Não soava como um pedido, parecia uma ordem. A voz de um homem acostumado a ser obedecido. Emily sentiu uma mistura de irritação e algo mais. Algo que fez seu coração bater mais rápido. Talvez, respondeu ela com a cabeça erguida. William hesitou por um momento, como se ainda tivesse algo a dizer, mas então virou-se e deixou o restaurante. Emily ficou ali, levemente trêmula. Uau! Disse Richard, sentando-se novamente. Isso foi intenso. Seu marido pareceu... possessivo. Emily soltou uma risada seca. 3 anos de indiferença e agora possessividade. Homens são criaturas estranhas. Emily, disse Richard com gentileza, posso dizer algo? Claro. Eu vi como ele te olhou, e não era só possessividade, era desejo, claro e direto. Emily sentiu o rosto esquentar. Está imaginando coisas. Não estou, e também vi como você olhou para ele. Há uma história entre vocês dois, complicada e mal resolvida. Emily suspirou. É uma longa história. As melhores sempre são, disse Richard, com um sorriso experiente. Mas posso dizer mais uma coisa? Qualquer homem que ignora uma mulher como você por 3 anos é um tolo. Mas o homem que finalmente percebe o que tem pode se tornar perigosamente determinado a não perder isso outra vez. O restante do jantar seguiu com conversas leves sobre negócios e oportunidades. Mas a mente de Emily estava longe.
Não conseguia tirar William da cabeça, o jeito como ele a olhou, a intensidade em sua voz, a confissão crua de que se importava. Quando Richard a levou de volta para casa, já passava das 11 da noite. Obrigada por uma noite maravilhosa, disse Emily com sinceridade. Faz muito tempo que não me sentia assim, tão bem. O prazer foi todo meu. E sobre a oferta de trabalho, por favor, considere com carinho. Você seria perfeita para minha equipe. Emily assentiu e observou enquanto Richard se afastava. Então, se virou para a mansão. Todas as luzes estavam apagadas, exceto uma, o escritório de William. Ele estava esperando por ela. Emily entrou em silêncio, mas sabia que não poderia evitar a conversa que os aguardava. 3 anos de silêncio haviam sido quebrados, e não havia mais como voltar atrás. Subiu lentamente as escadas. Cada passo ecoava na casa silenciosa. Ao passar pelo escritório, a porta se abriu. Emily. Ela parou, mas não se virou. Precisamos conversar, disse William. Emily finalmente se virou para encará-lo. Agora você quer conversar? Depois de 3 anos? Sim, agora. Havia algo na voz dele, algo que a fez hesitar. Uma vulnerabilidade que ela nunca havia ouvido antes. Tudo bem, disse por fim. Vamos conversar. Emily entrou no escritório. Estava nervosa. O ambiente era sóbrio, clássico, masculino. Prateleiras de madeira escura, cadeiras de couro, uma grande escrivaninha onde William passava a maioria das noites. Ele estava de pé, junto à janela, com as mãos nos bolsos, olhando para as luzes da cidade. Então, disse Emily, cruzando os braços, você queria conversar. William se virou lentamente para encará-la. Quero entender. Entender o quê? Você, nós. Como chegamos a isso? Emily soltou uma risada amarga. 3 anos, William. Você teve 3 anos para entender qualquer coisa sobre mim. Eu sei. E admito, fui negligente. Negligente? Repetiu ela, incrédula. Você me tratou como se eu fosse invisível. William passou a mão pelos cabelos, frustrado. Eu não sabia como agir. Esse casamento não foi escolha minha. Nem minha! Rebateu Emily, rápida, a voz cortante. Eles se encararam por um momento. O peso de 3 anos de silêncio pairava entre os dois. Por que você aceitou esse casamento? William perguntou, finalmente. Emily sentiu uma dor aguda no peito. Você realmente não sabe? Eu sei que havia algum tipo de acordo entre as famílias, mas nunca perguntei os detalhes. Claro que não perguntou, murmurou Emily. Por que perguntaria? Você estava ganhando uma esposa silenciosa, conveniente. Emily, por favor, me ajuda a entender. Ela o olhou por um longo tempo. Depois sentou-se em uma das poltronas. A conversa que tinham evitado por 3 anos estava prestes a acontecer. Quer a verdade? Disse ela mais calma. A verdade sobre por que uma garota de origem humilde se casou com o todo-poderoso William Anderson. William se sentou na poltrona à frente, os olhos fixos nos dela. Sim, eu quero saber tudo. Emily fechou os olhos por um instante, deixando as lembranças emergirem. 3 anos atrás. Ela estava sentada à mesa da cozinha, na casa modesta onde cresceu, em uma pequena cidade a 2 horas de Los Angeles. A mãe, Sarah, parecia nervosa. As mãos tremiam enquanto folheava alguns papéis. Emily. A voz dele soou baixa, quase um sussurro, carregada de algo que ela nunca tinha ouvido antes. Arrependimento. Ela se levantou devagar, os olhos brilhando de lágrimas que se recusavam a cair. Ficaram frente a frente, o silêncio entre eles mais denso do que qualquer palavra. Você sabia de tudo agora, disse ela, a voz firme apesar da emoção. E ainda assim ficou calado por 3 anos, nem sequer tentou me conhecer. Porque eu achava que você merecia mais do que essa prisão, ele respondeu com um olhar tenso. E porque eu tinha medo de me importar.
Emily deu uma risada amarga. Você teve medo de sentir algo por sua própria esposa? Sim, ele confessou, sem fugir do olhar dela. Porque a cada dia que passava, eu me via preso em um casamento que não escolhi. Mas o que eu não percebi é que, sem querer, comecei a esperar sua presença, a notar seus silêncios, a admirar sua força. E quando outro homem apareceu, William fechou os olhos por um instante, como se doesse admitir. Quando outro homem te olhou como eu deveria ter feito desde o começo, eu percebi que você nunca foi um fardo. Foi a única coisa real que existia na minha vida. Emily sentiu um nó apertar sua garganta. Era tarde demais? Ou cedo demais para acreditar? Palavras bonitas, disse, tentando se proteger, mas não apagam os anos de indiferença. Eu sei, e não espero perdão. Só queria que você soubesse que se hoje eu pudesse escolher, eu escolheria você. Não por um contrato, não por obrigação, mas por tudo o que você é. Ela o encarou, o coração em conflito, o corpo imóvel, como se qualquer movimento fosse romper o frágil equilíbrio do momento. E agora? Ela perguntou, a voz quase imperceptível. William deu um passo à frente, mas parou, respeitando a distância que ela ainda impunha. Agora? Depende de você. Emily ficou em silêncio por um longo tempo. O passado doía, o presente era confuso, e o futuro era incerto. Mas, pela primeira vez em 3 anos, sentia que sua voz importava. Sem dizer mais nada, ela virou-se e saiu do escritório. Subiu para o quarto e fechou a porta atrás de si, o coração acelerado, o rosto quente. As memórias, as revelações, o olhar de William. Tudo se misturava como uma tempestade dentro dela. Mas, no fundo, uma nova verdade começava a surgir. Pela primeira vez, ela não era apenas uma esposa invisível. Era uma mulher que tinha escolhas e estava prestes a fazê-las. Obrigada, disse ela, ainda surpresa. William sorriu suavemente, como se aquele momento simples tivesse mais significado do que qualquer reunião de negócios ou contrato milionário. Não precisa me agradecer. Ele se sentou ao lado dela. Eu devia ter feito isso há muito tempo. Emily cortou um pedaço do pancake, ainda observando-o como se tentasse decifrar suas intenções. Você acha mesmo que fazer café da manhã apaga tudo o que aconteceu nos últimos 3 anos? Não, ele respondeu com sinceridade. Mas talvez seja um começo. Um pequeno gesto para mostrar que estou disposto a mudar. Ela mastigou em silêncio, tentando entender se aquela mudança era real ou apenas um reflexo do medo de perdê-la. E se for tarde demais? Ela perguntou com honestidade, os olhos fixos no prato. William estendeu a mão, mas não a tocou. Apenas deixou-a sobre a mesa, próxima o suficiente para que ela decidisse. Então, eu aceito essa realidade. Mas mesmo assim, vou continuar tentando. Porque pela primeira vez, eu não estou agindo por obrigação. Estou agindo por você. O silêncio entre eles não era mais desconfortável. Era carregado de algo novo, algo não dito, mas sentido. Emily olhou para ele e, naquele instante, viu não o CEO poderoso, distante e inatingível, mas um homem tentando finalmente ser humano. Vamos ver se você aguenta cozinhar amanhã também, disse ela com um leve sorriso nos lábios. William soltou uma risada, aliviado pela pequena abertura. Vai ser um desafio, mas eu enfrento. Ótimo, respondeu ela, pegando a xícara de café. Porque só começo a conversar antes das 9 se houver café. William a observou beber, encantado com cada gesto simples que antes havia ignorado. Ele sabia que o caminho seria longo, talvez cheio de dúvidas e recaídas, mas agora ele via o que sempre esteve na frente dele. Uma mulher forte, ferida, mas ainda de pé, e dessa vez ele não deixaria passar, nem por medo, nem por orgulho, nem por cegueira. O jogo tinha mudado, e William Anderson estava pronto para lutar, não por poder,
mas pelo amor de sua própria esposa. Percebi que seria impossível fingir que você não existe. Por quê? Emily perguntou, os olhos fixos nos dele. Por que justo ontem à noite? O que mudou, especificamente ontem? William hesitou, respirou fundo e escolheu ser brutalmente honesto. Ciúmes, puro e simples. Ver outro homem te olhando, tocando sua mão, te fazendo sorrir, me tirou do sério. Me fez perceber que você não é apenas minha esposa no papel. Você é minha. As palavras pairaram no ar, pesadas, elétricas. Emily sentiu algo se agitar dentro do peito. Raiva, dor e algo ainda mais perigoso. Minha? Ela repetiu, a voz baixa e cortante. Minha? Ele confirmou, dando mais um passo em sua direção. Eu não sou sua propriedade, William Anderson. Não, você não é, ele concordou. Mas você é minha esposa. E eu quero que você seja minha esposa de verdade. Em todos os sentidos. O coração de Emily disparou. O olhar dele tinha uma intensidade nova, crua, que a fazia estremecer. Algo estava mudando, e rápido. E se eu não quiser? Ela desafiou. William sorriu. Um sorriso lento, quase perigoso, que fez borboletas se agitarem em seu estômago. Então, eu vou ter que fazer você mudar de ideia. Como? Ele não respondeu com palavras. Deu outro passo. Agora estava tão perto que ela podia ver os minúsculos traços dourados em seus olhos azuis. Começando com isso? Sussurrou ele, erguendo a mão e tocando seu rosto com uma suavidade que ela não esperava. Emily deveria ter recuado. Deveria ter dito algo. Mas seu toque era gentil, quente. E ela havia passado 3 anos sendo ignorada. 3 anos se sentindo invisível. William, ela murmurou, mas não se afastou. Me diga para parar, disse ele, o polegar acariciando de leve sua bochecha. Emily sabia que deveria. Sabia que aquilo era brincar com fogo, mas as palavras não vinham. Você está brincando comigo, conseguiu dizer. Eu não estou brincando, respondeu William, sério, intenso. Nunca estive tão sério na minha vida. Eles ficaram assim, parados, olhos nos olhos, o ar entre eles carregado, como se uma tempestade prestes a explodir estivesse se formando ali mesmo, no silêncio. Foi Emily quem deu um passo para trás, criando distância entre os dois. Eu preciso de tempo para pensar, disse a voz trêmula. Quanto tempo? Não sei. Dias, semanas. Você não apaga 3 anos assim, de uma hora para outra. William assentiu, mas não parecia desencorajado. Tudo bem. Mas enquanto você pensa, eu vou te mostrar o tipo de marido que eu posso ser. William, eu não vou desistir, não dessa vez. E com isso ele saiu da cozinha, deixando Emily sozinha, com o coração disparado e a mente um completo caos. Mais tarde, ela encontrou flores em seu quarto, rosas brancas. Junto, um pequeno cartão, para novos começos. Na hora do almoço, William apareceu em casa, algo que ele nunca fazia. Trazia comida tailandesa do restaurante que Emily havia mencionado anos atrás. Como ele lembrava disso? Naquela noite, em vez de se trancar no escritório, como sempre fazia, William a convidou para assistir a um filme na sala. Emily disse não. Mas ela percebeu. Tudo. Ele deixou a porta da sala entreaberta e o volume da TV baixo, como se estivesse torcendo para que ela mudasse de ideia e se juntasse a ele. Durante 3 dias, o padrão se repetiu. William reorganizou completamente sua rotina em torno de Emily. Café da manhã juntos, almoços em casa, jantares onde ele realmente conversava com ela. Perguntava sobre seu dia, escutava. Emily se sentia confusa, cautelosa, mas também curiosa. Era como se estivesse conhecendo uma versão totalmente nova do homem com quem havia se casado. Ele está mesmo tentando, sussurrou para si mesma, na terceira noite, observando William na sala, lendo um livro, em vez de trabalhar no laptop. A pergunta era:
Estaria ela disposta a dar a ele a chance que ele tanto pedia? E mais ainda, estaria disposta a arriscar o próprio coração novamente? Uma semana havia se passado desde que William começou seus esforços para reconquistar Emily. Ela ainda se segurava com receio, mas havia começado a perceber pequenas mudanças em si mesma. Começava a aguardar com expectativa o café da manhã, se pegava imaginando o que conversariam no jantar. E, sem perceber, observava William quando ele não estava olhando. Na sexta-feira de manhã, Emily estava no jardim lendo tranquilamente, quando a senhora Thompson se aproximou com o telefone sem fio nas mãos. Senhora Anderson, tem um homem na linha, Richard Thompson. Diz que é sobre negócios. Emily sentiu uma leve onda de ansiedade. Não falava com Richard há uma semana, desde aquele jantar que mudara tudo entre ela e William. Alô, Richard. Emily, que bom ouvir sua voz. Como você está? Estou bem, obrigada. E você? Ótimo. Escuta, estou ligando porque preciso de uma resposta sobre a nossa proposta de trabalho. Tenho reuniões em Nova York na próxima semana e adoraria ter você na equipe. Emily hesitou. Nos últimos dias, William mencionara mais de uma vez a possibilidade de ela trabalhar na Anderson Enterprises, mas ela ainda não havia dado uma resposta definitiva. Richard, ainda estou avaliando minhas opções. Claro, entendo perfeitamente. Que tal nos encontrarmos hoje para conversar? Posso passar aí para te pegar. Almoçamos e discutimos os detalhes. Emily olhou em direção à casa. William estava em uma reunião importante e só deveria voltar à noite. Tudo bem. Que horas? 12:00. Perfeito. Te vejo logo. Emily desligou o telefone sem saber que William havia voltado para casa mais cedo e ouvira parte da conversa pela janela de seu escritório. Ele subiu as escadas com passos pesados, o sangue fervendo no peito. Richard Thompson. De novo. Aquele homem estava se tornando um problema constante. Durante toda a semana, William tinha feito o impossível para reconquistar Emily. Mudou sua rotina, cancelou reuniões cruciais, fez de tudo para mostrar que podia ser um bom marido. E agora, Richard estava de volta, para complicar tudo. Às 11:30, William a observou pela janela enquanto ela se arrumava. Emily havia escolhido um vestido amarelo que fazia sua pele brilhar, os cabelos soltos em ondas suaves. Estava deslumbrante, e isso só aumentava a irritação dele. Quando o carro de Richard chegou, William agiu por impulso, pegou as chaves da Porsche e decidiu segui-los. Richard levou Emily a um restaurante sofisticado no centro de Beverly Hills. O ambiente era elegante, mas sem o clima intimista do primeiro encontro, o que deixou Emily mais confortável. Então, disse Richard após fazerem o pedido, me conta, o que está acontecendo? Você parecia diferente no telefone. Emily suspirou, desviando os olhos do prato. As coisas em casa estão complicadas com William. Ele está mudando. Ou pelo menos fingindo que mudou. Richard inclinou-se para a frente, curioso. O que você quer dizer com isso? Ele resolveu que agora quer ser um marido de verdade. Está fazendo de tudo para me reconquistar. E isso é algo ruim? Perguntou Richard, franzindo o senho. Emily mexia distraidamente na comida. Eu não sei. 3 anos de indiferença não desaparecem em uma semana. Mas você está pensando em dar uma chance a ele? Estou confusa, admitiu Emily. Parte de mim quer acreditar que ele mudou de verdade. Mas a parte que foi ignorada por 3 anos tem medo de que isso seja só uma fase. Richard estendeu a mão sobre a mesa e tocou a dela com cuidado. Emily, posso ser sincero com você? Claro. Você merece mais do que migalhas de atenção quando ele acha conveniente. Você merece alguém que te valorize desde o começo. Emily olhou para as mãos dos dois, tocada pela sinceridade de Richard. Obrigada. Isso significa muito para mim. É por isso que minha proposta continua de pé. Trabalhe comigo. Seja independente. Você não precisa viver à mercê do humor dele para decidir seu futuro.
Foi então que Emily viu uma figura familiar entrar no restaurante. O sangue gelou em suas veias. William. Ele caminhou direto até a mesa, o rosto rígido, a expressão fria e contida. Que coincidência encontrar vocês dois aqui, disse, a voz perigosamente calma. Richard soltou a mão de Emily e levantou-se educadamente. William, que surpresa! Tenho certeza, respondeu William, com os olhos fixos na mão de Richard, ainda perto da dela. William, disse Emily, tentando manter a voz firme, o que você está fazendo aqui? Almoçando, assim como vocês, ao que parece. A tensão era visível. Clientes nas mesas próximas começaram a observar. Por que não se junta a nós? Ofereceu Richard, tentando aliviar a situação. Que gentileza, respondeu William, puxando uma cadeira e sentando-se sem esperar um verdadeiro convite. Emily o encarou, chocada com a ousadia. Na verdade, estávamos tendo uma conversa privada. Sobre negócios, imagino, disse William, ainda olhando fixamente para ela. Sim, confirmou Richard. Estou tentando convencer a Emily a aceitar minha proposta de trabalho. Que interessante, respondeu William com um tom que dizia exatamente o oposto. E que tipo de trabalho é esse? Emily sentiu a raiva crescer. Um que me permite usar minha formação, minhas habilidades, coisas que você nunca se importou em conhecer. William virou-se lentamente para ela, o olhar afiado. Eu te ofereci uma posição na Anderson Enterprises. Como um favor, rebateu Emily. Richard me ofereceu porque vê valor no meu potencial profissional. Tenho certeza que ele vê muitas coisas em você, disse William, sua voz carregada de insinuação. Richard pigarreou, visivelmente desconfortável. Talvez eu devesse dar um pouco de privacidade para vocês dois. Não, disse Emily, rápido. Você não precisa ir a lugar nenhum. William levantou-se de forma abrupta. Na verdade, ele precisa. Perdão? Perguntou Richard, surpreso. Você precisa parar de correr atrás da minha esposa. Emily também se levantou, o rosto corado de raiva. Correr atrás? Ele está me oferecendo uma oportunidade profissional. Ele está oferecendo mais do que isso, e todos aqui sabem disso. Richard também se levantou, claramente ofendido. William, acho que você está entendendo tudo errado. Ah, estou? William virou-se para ele, a postura ameaçadora. Acha que eu não percebo como você olha para ela? Como sempre arranja desculpas para tocá-la? William, sussurrou Emily, horrorizada. É verdade, Emily, disse William, a voz aumentando. Ele está interessado em você, e você está gostando dessa atenção. Emily sentiu como se tivesse levado um tapa. Como você ousa? Eu ouso, disse William, os olhos queimando de dor, de raiva, de algo mais profundo e descontrolado. Porque eu sou seu marido no papel! Gritou William. Só no papel! Rebateu Emily, a voz cortante. O restaurante inteiro agora os observava em silêncio tenso. Richard colocou algum dinheiro sobre a mesa. Acho melhor eu ir, disse ele baixinho. Emily, me liga quando decidir sobre a proposta. Ele saiu rapidamente, deixando Emily e William frente a frente no meio de um silêncio carregado. Parabéns, disse Emily com a voz trêmula de raiva. Você acabou de me humilhar publicamente. Você se humilhou sozinha ao deixar ele te tocar daquele jeito. Emily deu um passo à frente, os olhos incendiados. Quem você pensa que é? Você me ignorou por 3 anos. 3 anos! E agora age como se tivesse algum direito sobre mim? Eu tenho direitos sobre você. Não, não tem, gritou ela, sem se importar com quem a ouvia. Você abriu mão de qualquer direito quando começou a me tratar como se eu não existisse. William segurou o braço dela. Não com força, mas com firmeza. Vamos embora. Solta! Ela tentou se soltar. Todo mundo está olhando. Eu não me importo, disse ele, a voz baixa, mas tensa. Mesmo assim, William já a guiava para fora do restaurante.
a mão firme em suas costas. No estacionamento, longe dos olhos curiosos, Emily se virou e puxou o braço com força. "Como você se atreve?" gritou. "Como ousa me seguir e me envergonhar daquele jeito?" Eu não consegui evitar. Evitar o quê? Ver outro homem perto de mim? Me tocando? Te olhando? Como? Como se ele te quisesse! Explodiu William. Emily ficou em silêncio, surpresa com a força daquelas palavras. E se ele quiser? Perguntou a voz mais baixa, mas cheia de desafio. William deu um passo à frente, os olhos azuis em chamas com algo cru, quase selvagem. E se ele quiser? Repetiu. Emily, você é minha esposa. Então se comporte como meu marido. É isso que estou tentando fazer, seguindo meus passos, me envergonhando, agindo como se fosse meu dono. William passou as mãos pelos cabelos, claramente frustrado. Eu não sei como fazer isso. Não sei como ser um marido de verdade. Nunca aprendi. A honestidade crua na voz dele o surpreendeu. E a Emily também. Havia uma vulnerabilidade ali que ela nunca tinha visto. Então aprenda, disse ela, a voz mais calma, mas ainda firme. Mas não desse jeito. William a encarou, e por um momento, Emily esqueceu de respirar. Algo não olhar dele fez tudo ao redor desaparecer. Emily, disse ele rouco, você não tem ideia do que está fazendo comigo. O que você quer dizer? Ele deu mais um passo, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele. Quero dizer que você está me enlouquecendo, me tirando completamente do eixo. O coração de Emily disparou. Havia algo naquele olhar, naquela intensidade que despertava sentimentos que ela pensava ter esquecido. Emily, você tem poder sobre mim, confessou ele num sussurro quase inaudível. Um poder que eu não entendo, que eu não consigo controlar. Emily o olhou com atenção. Pela primeira vez, não viu o CEO frio e implacável. Viu um homem perdido, confuso e profundamente apaixonado. Poder? Repetiu ela. De me fazer sentir ciúmes, de me fazer perder o controle, de me fazer desejar coisas que eu nem sabia que queria. Emily sentiu uma onda estranha de satisfação. Depois de 3 anos se sentindo invisível, perceber que causava tudo isso nele era inebriante. E o que você quer? Perguntou, a voz agora suave como um sopro. William a olhou por um longo momento, antes de responder, firme, sem hesitar. Você, Emily. Eu quero você. As palavras dele pairaram no ar entre os dois, ali no estacionamento. Emily sentiu como se o mundo tivesse parado por um instante. 3 anos de casamento. E era a primeira vez que ele dizia aquilo com tanta honestidade, com tanto sentimento. William, começou ela, mas ele balançou a cabeça. Não diz nada agora. Só pensa no que eu disse. Eles voltaram para casa em carros separados, o silêncio entre eles ainda denso, carregado de tudo o que não foi dito. Emily passou o resto da tarde em seu quarto, tentando compreender o que havia acontecido. As palavras dele ecoavam na mente dela. Eu quero você. Mas não era só desejo físico que ela tinha ouvido. Era algo mais profundo, algo desesperado. Na manhã seguinte, Emily desceu para o café da manhã esperando ver William, mas ele já havia saído. A senhora Thompson contou que ele partiu cedo para uma reunião de negócios que duraria o dia inteiro. Emily sentiu uma onda inesperada de decepção. Tinha se acostumado com a presença dele ali, com sua atenção silenciosa e constante. Por volta das 3 da tarde, o telefone tocou. Era Richard. Emily, espero que não se importe com minha ligação. Eu queria pedir desculpas pelo que aconteceu ontem. Richard, você não precisa se desculpar. Eu é que deveria pedir desculpas pelo comportamento do William. Posso ser honesto com você? Claro. Ele está apaixonado por você, completamente. Eu conheço os sinais. O coração de Emily deu um salto. Você acha?
tenho certeza. A pergunta é: e você? Como se sente em relação a isso? Emily ficou em silêncio por um momento, perdida. Foram 3 anos, Richard. 3 anos de distância. E agora? Agora eu não sei. Ele está diferente. De verdade. Emily, posso te sugerir algo? Pode. Jante comigo hoje, só como amigos. O William pode ir também, se quiser. Talvez ajude todos nós a clarear as ideias. Emily hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Estarei no Giovanni's às 8. Se mudar de ideia, me mande uma mensagem às 7. Emily estava quase pronta quando ouviu o Porsche de William entrar na garagem. Seu coração disparou. Ela havia decidido ir jantar com Richard, mas agora não tinha certeza se era a escolha certa. Desceu as escadas em um vestido preto elegante, determinada a manter sua independência. William estava na sala, ainda com o terno, mas sem a gravata. Quando a viu, parou. Ficou simplesmente parado. Você está linda, disse com simplicidade. Obrigada. Vai sair? Emily respirou fundo. Vou jantar com Richard. William não se mexeu por um momento. Depois assentiu lentamente. Entendi. Você entende? Você está me testando, disse ele, os olhos cravados nos dela. Quer ver se eu vou perder o controle de novo? Emily ficou surpresa com a clareza dele. E vai. William caminhou até ela, parando tão perto que ela podia sentir sua respiração. Sim, disse ele com firmeza. Vou odiar cada segundo. Vou imaginar ele fazendo você rir, tocando sua mão, olhando para você do jeito que só eu deveria olhar. Emily sentiu um arrepio atravessar seu corpo, mas William continuou. Richard gave him a small, knowing smile. You don't have to win her back with grand gestures or dramatic declarations, he said. You've already done the hard part. You made her feel seen. Don't let that go again. William looked down at his glass, emotions swirling too fast to name. He had come here expecting a fight, maybe even a final goodbye. But what he found instead was an unexpected ally. I didn't think you'd be the one to say that, William muttered. Richard chuckled softly. Honestly, neither did I. But sometimes the best thing you can do for someone you care about is let them go where they're meant to be. A moment of silence stretched between them, not tense, but thoughtful. Then William stood. Thank you, Richard. Just don't waste it this time, Anderson. William turned to look toward the table where Emily had just returned, and caught sight of him. Her brows lifted in surprise, her eyes softening with something unreadable. He walked over slowly. May I? He asked, gesturing to the table. Emily glanced at Richard, who gave a small smile and rose from his seat. My cue to leave, I suppose. You two have a lot to talk about. He touched Emily's shoulder gently before walking away, leaving them alone. William sat down. You followed me again, Emily said, but there was no anger in her voice, just curiosity. Oh, I did. But I stayed at the bar, because I said I trusted you, and I meant it. I just needed to see you. One more time, in case I lost you for good. Emily looked at him for a long moment, then leaned in slightly. You're not losing me, William. Not yet. He blinked, holding back 1,000 emotions trying to rise at once. Then what happens now? She smiled, a small one but full of warmth and truth. Now, we start over, one step at a time. William reached for her hand on the table. No rush, no pressure, and she let him take it. And for the first time in years, it felt like the beginning of something real. Ela disse isso. Não com essas palavras, mas foi isso que eu ouvi, William murmurou. Posso te dar um conselho? Disse Richard. Vá em frente. Pare de ter medo de se entregar por inteiro. Ela precisa saber que você não vai abandoná-la de novo. William assentiu, absorvendo cada palavra.
E quanto à sua proposta de emprego? Perguntou ele. Richard sorriu sereno. Retirada. O lugar dela é na Anderson Enterprises. E com você? Quando Emily voltou do banheiro, encontrou os dois conversando calmamente no bar. O que está acontecendo aqui? Perguntou confusa. William se levantou e foi até ela. Richard e eu chegamos a um entendimento. Que tipo de entendimento? Que eu sou um tolo de sorte, respondeu William com os olhos fixos nos dela, e que não vou desperdiçar essa segunda chance. Emily olhou de um para o outro. Richard, vou deixar vocês dois conversarem, disse ele pegando o casaco. Emily, foi um prazer conhecê-la. William, cuide bem dela. Depois que Richard saiu, Emily se virou para William. O que você está fazendo aqui? Eu não consegui ficar em casa imaginando você com outro homem. Mas você disse... Eu disse que confiava em você. E confio. Mas isso não significa que foi fácil. Emily deu um passo em sua direção. William, Vamos para casa. Ele interrompeu suavemente. Precisamos conversar. De verdade, desta vez. Emily assentiu, e os dois saíram juntos do restaurante. No carro, o silêncio era denso, mas diferente. Não era raiva nem frustração, era expectativa. Emily, William disse enquanto dirigia, quando chegarmos em casa eu vou te contar tudo. Tudo o que sinto, tudo o que quero, tudo o que espero de nós. O coração de Emily disparou. E se eu dissesse que também quero te contar tudo? William a olhou rapidamente e voltou os olhos para a estrada. Então vamos ter uma noite muito longa. Dentro da mansão, os dois pararam no hall de entrada. O ar ao redor parecia pesado de tensão e emoção. 3 anos de silêncio estavam prestes a serem quebrados. Emily, William disse com suavidade, antes de qualquer coisa, tem algo que você precisa saber. O quê? Eu te amo. As palavras ficaram suspensas entre eles. Emily sentiu as lágrimas se formarem nos olhos. William. Não. Ele interrompeu, dando um passo mais perto. Me deixa terminar. Eu te amo de um jeito que nunca achei possível. Me apaixonei pela mulher forte que você é. Pela sua graça, mesmo quando eu fui frio. Pela sua inteligência, que fui cego demais para enxergar. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Emily. 3 anos, ela sussurrou. Esperei 3 anos para ouvir essas palavras. E eu fui um tolo por demorar tanto para dizê-las. William estendeu a mão e tocou seu rosto com ternura. Emily, eu sei que não mereço, mas você poderia me amar também? Emily o olhou através das lágrimas, vendo ali uma vulnerabilidade que nunca tinha visto antes. Eu já te amo, confessou. Acho que sempre amei. Mesmo quando você me ignorava. Mesmo quando doía tanto que eu quis desistir. William fechou os olhos, como se aquelas palavras trouxessem um alívio físico. Emily. Desta vez, foi ela quem deu um passo à frente. Colocou as mãos em seu rosto. Me beija, sussurrou. William não precisou de mais nada. Se inclinou e a beijou, primeiro suavemente, depois com mais profundidade, à medida que Emily correspondia. Era o primeiro beijo verdadeiro em 3 anos de casamento. Um beijo com amor, com desejo, com esperança de um futuro. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. Emily, William murmurou contra os lábios dela. Eu quero ser seu marido. De verdade, em todos os sentidos. O coração de Emily disparou. Eu também quero isso, sussurrou. William segurou sua mão com firmeza e a conduziu escada acima até o quarto que ela jamais havia pisado antes, a suíte principal. O ambiente era elegante, masculino, mas acolhedor. Emily olhou em volta, subitamente nervosa. Emily, William disse, percebendo sua hesitação. Se você não estiver pronta... Não é isso, ela respondeu depressa. É só que... William, tem algo que você precisa saber.
O que foi? Emily respirou fundo, tentando encontrar coragem. Eu. Eu nunca. Quer dizer, nós nunca. William franziu a testa, confuso. Emily, o que você está tentando dizer? Eu sou virgem, disparou, as palavras saindo todas de uma vez. William ficou completamente imóvel, como se tivesse sido atingido por um raio. O que você disse? Eu sou virgem, repetiu mais baixo desta vez. Ele a encarou, claramente em choque. Emily, nós somos casados. No papel, ela o lembrou. Você nunca. Nós nunca. Você mal falava comigo, quanto mais. William passou as mãos pelos cabelos, tentando assimilar aquilo. Meu Deus! Emily, você tem 25 anos. Eu sei quantos anos tenho. Mas. Por quê? Ela se sentou na beira da cama, sentindo-se subitamente exposta. Antes de me casar com você, eu estava focada nos estudos e no trabalho. E depois do casamento, você deixou bem claro que não se interessava por mim. William se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Emily, me perdoa. Meu Deus, me perdoa. Eu não sabia. Eu nunca imaginei. Como poderia imaginar? Você nunca me perguntou nada sobre a minha vida antes do casamento. Ele fechou os olhos, esmagado pela culpa. Você me odeia? Não, respondeu suavemente. Eu não te odeio. Mas eu preciso que você entenda. Hoje à noite, se acontecer, será a minha primeira vez, com qualquer pessoa. William a olhou e algo mudou em seu olhar. Um cuidado, uma ternura. Você tem certeza? Eu posso esperar. Podemos esperar. Emily tocou o rosto dele com carinho. Esperei 3 anos para ser sua esposa de verdade. Não quero esperar mais. Com uma delicadeza infinita, William a beijou novamente. Dessa vez, com uma reverência que ela jamais havia conhecido. Com paciência, carinho e amor, William transformou aquela noite na experiência mais íntima e bela que Emily poderia ter imaginado. Na manhã seguinte, Emily acordou com o aroma de café e algo doce, pairando no ar. Abriu os olhos devagar e se deu conta de que estava no quarto de William. Agora, o quarto deles, com a luz suave do sol entrando pelas cortinas. Bom dia, minha esposa, disse uma voz suave. Ela se virou e viu William entrando com uma bandeja cheia de delícias, croissants frescos, frutas, café, suco de laranja e até uma pequena rosa em um vasinho. William, ela disse, sentando-se na cama, você não precisava... Precisava sim, respondeu, colocando a bandeja sobre a cama e sentando-se ao lado dela. Quis fazer algo especial para a mulher mais importante da minha vida. O coração de Emily se aqueceu. Era difícil acreditar que aquele era o mesmo homem que a ignorou por 3 anos. Como você está se sentindo? Ele perguntou, tocando suavemente o rosto dela. Diferente, admitiu Emily. Completa. William sorriu e a beijou com carinho. Não me arrependo de nada, disse ela. Nem eu. Na verdade, só me arrependo de ter esperado tanto. Tomaram café da manhã na cama, conversando e rindo como nunca antes. Era como se fossem 2 estranhos se conhecendo pela primeira vez, mas com a conexão profunda de quem sempre esteve ligado. Nos dias que se seguiram, Emily viu uma transformação completa em William. Ele cancelava reuniões só para estar com ela, levava-a a lugares de Los Angeles que ela nunca tinha conhecido, e o mais importante, conversava com ela sobre tudo. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda observando o pôr do sol, Emily finalmente fez a pergunta que há muito carregava no peito. William, por que você era tão distante? Mesmo antes de nos casarmos, diziam que você era frio. William ficou em silêncio por um momento, então suspirou profundamente. Minha família, disse por fim. Fui criado pelos Andersons, você sabe. Meu pai... Para ele tudo girava em torno de negócios, dinheiro, sucesso. E minha mãe?
Ela se importava mais com aparências do que com os próprios filhos. Emily se virou para encará-lo. Eu nunca aprendi o que era amor ou relacionamentos de verdade. Tudo era uma transação, uma estratégia. Quando nosso casamento foi arranjado, eu tratei como qualquer outro contrato. Ele pegou a mão dela e entrelaçou seus dedos com os dela. Mas agora eu sei o quanto estava errado. Aprendi que o amor não é fraqueza. É a força mais poderosa que existe. Quem te ensinou isso? Você, respondeu, olhando direto nos olhos dela, te observando, vendo sua força, sua dignidade, sua capacidade de amar. Mesmo quando não recebia amor de volta. Emily sentiu os olhos se encherem de lágrimas. William. Emily, eu sei que 3 anos de distância não desaparecem de uma hora para outra. Sei que você ainda tem medo de que eu volte a ser como antes. E era verdade. Mesmo com todas as mudanças, uma parte dela ainda temia que aquilo não durasse. Eu tenho medo, admitiu. Tenho medo de que, quando a novidade passar, você volte a me ignorar. William se virou completamente para ela e segurou delicadamente seu rosto entre as mãos. Emily Anderson, olha para mim. Ela o fez. Eu juro pela minha vida e pelo nosso amor que nunca mais vou te tratar daquela maneira. Você mudou quem eu sou no nível mais profundo. Não tem como voltar atrás. E como eu posso ter certeza? Porque, disse William com firmeza, você não é apenas uma vitória na minha vida. Você é minha redenção. Minha segunda chance de ser o homem que eu deveria ter sido desde o começo. Nos dias que se seguiram, William provou com ações o que dizia com palavras. Ele estava presente, atento, protetor, mas nunca possessivo. Quando Emily decidiu aceitar um projeto de consultoria independente, ele apoiou sem hesitar. Tem certeza? Ela perguntou. Vou trabalhar com alguns dos seus concorrentes. Absoluta, respondeu ele. Quero que você seja feliz, realizada. Seu sucesso é o meu também. A relação física deles também se aprofundou. William era paciente, afetuoso, sempre se certificando de que Emily se sentisse amada e respeitada. Cada beijo, cada toque, cada momento íntimo era uma confirmação do amor que agora compartilhavam. Numa dessas noites, enquanto estavam deitados juntos, depois de mais uma noite de verdadeira conexão, Emily finalmente disse as palavras que guardava há tanto tempo. Eu confio em você. William virou-se para encará-la. Mesmo? Totalmente? Com meu coração, minha vida e o nosso futuro. Ele a beijou profundamente. E eu prometo nunca quebrar essa confiança. Emily sabia que ele falava sério. O homem frio e distante com quem ela havia se casado 3 anos atrás não existia mais. Em seu lugar estava alguém que a amava com honestidade, com intensidade e com toda a alma. Pela primeira vez em 3 anos, ela se sentia completa. Emily sentia-se verdadeiramente casada, verdadeiramente amada, verdadeiramente completa. 2 meses haviam se passado desde que ela e William começaram de fato o casamento e estavam mais felizes do que jamais imaginaram ser possível. Emily tinha iniciado seu trabalho de consultoria e William a apoiava em cada projeto. O amor deles crescia mais forte a cada dia. Mas, numa manhã de terça-feira, tudo mudou. Emily estava organizando alguns papéis no escritório de William quando encontrou uma pasta caída atrás da escrivaninha. Curiosa, abriu para ver se havia documentos importantes que precisavam ser arquivados. O que encontrou fez suas pernas fraquejarem. Ela se deixou cair na cadeira, o coração acelerado. Eram contratos. Contratos de fusão detalhados entre a empresa dos pais de Emily, a Peterson Accounting e a Anderson Enterprises. As datas eram de 3 anos atrás, exatamente na época do casamento deles. Com as mãos trêmulas, Emily leu cada página. O acordo era claro.
O casamento garantiria a fusão entre as duas empresas. A família Peterson manteria 20% do novo negócio, receberia um grande pagamento em dinheiro e William assumiria o controle total das operações. Isso não pode ser, murmurou Emily, sentindo uma náusea subir-lhe à garganta. Ela continuou lendo, e o que viu a seguir foi ainda pior. Havia cláusulas sobre filhos, aparições públicas, e uma que dizia que o casamento deveria durar pelo menos 5 anos para garantir a estabilidade da fusão. Emily não era apenas esposa, era parte de um contrato empresarial. A porta se abriu e William entrou sorrindo. Emily, você não vai acreditar como foi produtiva a reunião. Ele parou ao vê-la pálida, os papéis em mãos. Emily, você está bem? Ela se levantou devagar, segurando os contratos. Pode me explicar isso? Perguntou, com a voz estranhamente calma. William olhou para os papéis e ela viu a cor sumir de seu rosto. Emily, deixa eu explicar. Explicar o quê? Que nosso casamento era um acordo comercial? Que eu sou parte de uma fusão corporativa? Não é assim, não é? Ela soltou uma risada amarga. Está tudo aqui, preto no branco. Cláusula 5. O casamento entre William Anderson e Emily Peterson garantirá a aquisição total da Peterson Accounting pela Anderson Enterprises. William tentou tocar sua mão, mas ela se afastou. Emily, por favor, deixa eu te explicar o contexto. Que contexto, William? Você sabia disso desde o começo. Eu sabia da fusão, sim. Mas... Mas o quê? Achou que eu era burra demais para descobrir? Achou que podia me usar para sempre sem que eu soubesse a verdade? Você está entendendo tudo errado. Emily jogou os contratos sobre a mesa com força. Errado? Então me explica, William. O que eu estou entendendo errado? A parte em que nosso casamento te deu o controle da empresa, da minha família? Ou a parte em que há cláusulas sobre termos filhos? William passou a mão pelos cabelos, claramente desesperado. Emily. Sim, houve um acordo comercial. Mas isso foi antes. Antes de eu realmente te conhecer. Antes de me apaixonar por você. Antes de se apaixonar? Ela repetiu incrédula. William, você sabia disso ontem, quando disse que me amava. Sabia semana passada, quando dormimos juntos. Sabia esses meses todos, enquanto fingia que nosso relacionamento era real. Eu não estava fingindo. Meus sentimentos são reais. Como posso acreditar nisso? Como posso confiar em qualquer coisa que você diga, se nosso casamento inteiro foi construído em cima de uma mentira? Emily começou a andar de um lado para o outro, tomada pela dor e raiva. Meus pais também sabiam, né? É por isso que insistiram tanto nesse casamento. Não era só por causa das dívidas. Era para vender a empresa. William não respondeu, e o silêncio dele disse tudo. Meu Deus, Emily sussurrou. Eu fui vendida 2 vezes. Uma para salvar as dívidas e outra para garantir que você tivesse tudo. Emily, por favor, não. Não encosta em mim, gritou Emily, rompendo em lágrimas. Não me diga que me ama. Tudo foi uma farsa. Não foi uma farsa. O que sentimos é real. Emily virou-se para ele, o rosto banhado em lágrimas. Como posso saber o que é real? Como posso confiar em qualquer coisa se acabei de descobrir que sou só uma peça num jogo de negócios? William deu um passo em sua direção. Porque você conhece meu coração, sabe quem eu me tornei ao seu lado. Será? Ou você é apenas um ótimo ator? A acusação foi como um soco em William. Emily, você sabe que isso não é verdade. Sei. Há 2 horas, eu achava que meu marido me amava por quem eu era. Agora eu descubro que ele me ama porque eu o deixei mais rico. A empresa não significa nada comparada a você. Então abra a mão dela, desafiou Emily. Se eu sou mais importante que os negócios, desfaça a fusão. Devolva a empresa da minha família. William hesitou, e essa hesitação foi tudo que Emily precisava ver.
Era o que eu pensava, disse ela com a voz falhando. Quando tem que escolher entre mim e o dinheiro, você escolhe o dinheiro, como fez há 3 anos. Emily, não é tão simples. É exatamente assim de simples, gritou ela. Ou você me ama por quem eu sou, ou me ama pelo que eu represento financeiramente. Não dá para ser os dois. Ela correu para o quarto e começou a arrumar uma mala. William a seguiu. O que está fazendo? Indo embora. Vou para um hotel. Emily, não faz isso. A gente pode consertar isso. Consertar? Emily virou-se para ele, os olhos cheios de dor. Como a gente conserta o fato de que nosso casamento inteiro foi baseado numa mentira? Porque o que temos agora não é mentira. Emily parou de dobrar as roupas e o encarou. Como posso ter certeza? Como vou saber se você realmente mudou? Ou se só aprendeu a fingir melhor? William ficou em silêncio. Sem resposta. Era o que eu temia, murmurou ela, fechando a mala. Emily, por favor. Não vá. Fica. Vamos conversar. Vamos achar um caminho. Emily o olhou uma última vez, com o coração em pedaços. William, eu preciso de tempo. Preciso entender o que é real e o que foi atuação. E se eu disser que não vou deixar você ir? Emily ergueu o queixo com dignidade. Então vai provar que não mudou nada, que ainda acha que pode me controlar. William deu um passo atrás, percebendo que forçá-la a ficar só confirmaria seus maiores medos. Quanto tempo? Não sei. Talvez para sempre. Emily pegou a mala e caminhou até a porta. Emily, chamou ele com a voz embargada. Eu te amo. Isso é real. Mesmo que mais nada seja. Emily parou na porta, mas não se virou. Espero que seja, William. Porque, se não for, então a gente perdeu tudo. Emily estava há uma semana em um hotel modesto no centro de Los Angeles. 7 dias de dor, confusão e lágrimas. Não atendeu às ligações de William, não respondeu suas mensagens e pediu à recepção para não dar informações sobre ela. Precisava de tempo, de espaço. O casamento, que enfim tinha se tornado real, estava alicerçado sobre uma mentira enorme. Como confiar depois disso? Enquanto isso, William vivia seu próprio pesadelo. A mansão estava vazia sem Emily. Ele mal comia, quase não dormia e não conseguia se concentrar no trabalho. Mas estava decidido. Era hora de agir. Emily o havia desafiado. Se ele a amava mais do que os negócios, precisava provar. Na manhã de segunda-feira, William entrou na sala de reuniões da Anderson Enterprises, onde seu pai, Robert Anderson, o esperava com os advogados da empresa. William, você pediu essa reunião urgente. Do que se trata? William colocou uma pasta sobre a mesa. Quero desfazer a fusão com a Peterson Accounting. O silêncio foi ensurdecedor. O que você disse? Perguntou Robert, incrédulo. Quero devolver a empresa para a família Peterson. Completamente? Você enlouqueceu? Essa fusão vale 15 milhões de dólares. Eu sei exatamente quanto vale, pai. Robert levantou-se visivelmente furioso. Não vou te seguir. Não vou causar uma cena. Porque eu confio em você. Emily ficou imóvel no chão frio do banheiro, o teste de gravidez ainda tremendo em suas mãos. Não pode ser, murmurou, mas no fundo ela já sabia. Os sinais estavam todos lá. O cansaço inexplicável, os enjoos constantes, as emoções à flor da pele. Com o coração acelerado, ela se levantou lentamente, caminhou até a bolsa e pegou o celular. Seus dedos hesitaram por um segundo, pairando sobre a tela. Em seguida, digitou: farmácia mais próxima. 20 minutos depois, de volta ao quarto de hotel, Emily encarava a pequena caixinha branca em suas mãos. Sentou-se na beira da banheira, prendendo a respiração, o coração disparado. 2 linhas cor-de-rosa. Seu mundo parou. Ela estava grávida. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto uma avalanche de sentimentos a consumia. Medo, dor, incredulidade, mas também algo profundo e inegável: amor.
O que eu faço agora? Sussurrou para o vazio, abraçando o próprio corpo com delicadeza. Ao mesmo tempo, William estava do lado de fora do hotel, segurando uma carta, escrita depois de noites sem dormir, consumido pela culpa e pela ausência de Emily. Ele não tinha ligado nem mandado mensagens, respeitava o espaço dela. Mas agora, com tudo em movimento, a empresa sendo devolvida, os advogados cuidando dos trâmites, ele sabia que precisava tentar, uma última vez. Deixou a carta na recepção com um pedido. Entregue apenas se ela perguntar por mim. E se foi, sem saber que naquele exato instante, Emily estava deitada na cama do hotel, abraçando o ventre com as duas mãos, em silêncio, enquanto as lágrimas caíam. Ela não sabia o que o futuro reservava, mas sabia, com cada batida de seu coração, que tudo havia mudado. De novo. Ela sussurrou, quase sem voz, enquanto olhava para o calendário no celular. Sua menstruação estava atrasada. Muito atrasada. Com as mãos trêmulas, vestiu-se rapidamente e saiu do hotel, caminhando apressadamente até a farmácia mais próxima. Ali, comprou 3 testes de gravidez diferentes. De volta ao quarto, trancou-se no banheiro, o coração batendo como um tambor descontrolado. Fez os testes e esperou pelos minutos mais longos de toda a sua vida. Positivo, positivo, positivo. Emily sentou-se na cama, encarando os testes com olhos arregalados. Então começou a chorar. Não sabia dizer se era de alegria, de medo ou de puro desespero. Estava grávida do William, o homem que amava, mas que agora mal conseguia olhar nos olhos sem sentir a pontada da traição. O homem que escondeu dela a fundação real do casamento deles. Como criar uma criança no meio de tanta confusão? Como tomar decisões sobre o futuro, se nem mesmo sabia se o passado havia sido real ou apenas parte de um acordo frio e calculado? Com os dedos hesitantes, pegou o celular. Digitou o número de William, mas não teve coragem de apertar ligar. O que eu vou dizer? Como vou explicar? Em vez disso, escreveu uma mensagem curta. Preciso falar com você. É importante. A resposta veio em segundos. Onde? Emily olhou ao redor do quarto impessoal do hotel, onde estava escondida há uma semana. Ela precisava de terreno conhecido, de algo que ainda parecesse dela. No nosso quarto, em casa, daqui a uma hora. A resposta de William não veio, mas ela sabia que ele estaria lá. Tinha que estar, porque o que ela precisava dizer mudaria tudo, para sempre. Quando chegou à mansão dos Anderson, seu coração martelava no peito. As mãos tremiam enquanto encaixava a chave, a mesma que nunca teve coragem de devolver. A casa estava silenciosa, mas ela sentia a presença de William. Subiu as escadas devagar, cada passo ecoando com memórias. Abriu a porta do quarto que dividiram nos últimos meses. O quarto onde se apaixonaram, onde se tornaram, enfim, marido e mulher. Sentou-se na beira da cama. Os 3 testes de gravidez escondidos na bolsa. Como dizer? Como explicar que carregava no ventre o filho de um homem em quem não sabia se podia confiar? O som de um Porsche na entrada a fez levantar. William. Minutos depois, passos no corredor. A porta se abriu. Ele entrou, exausto, mas seus olhos se iluminaram ao vê-la. Emily, disse, quase num sussurro. Você voltou. Emily tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, começou a chorar. As emoções de toda a semana, a dor, a traição, o medo, e agora a gravidez, explodiram de uma só vez. Emily, o que foi? William correu até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Por favor, me diz o que está acontecendo. Ela soluçava, o corpo tremendo. William hesitou. Depois a envolveu nos braços, segurando-a contra o peito. Tá tudo bem. Ele murmurava, acariciando seus cabelos. Eu tô aqui. Vamos passar por isso. Não, William. Conseguiu dizer entre os soluços. Nada tá bem. Nada. Então me diz o que eu posso fazer. Qualquer coisa.
Emily se afastou lentamente, enxugando as lágrimas. Tem uma coisa que eu preciso te contar. Uma coisa que muda tudo. William sentiu um aperto no estômago. O quê? Emily respirou fundo, tentando se acalmar. Antes, eu preciso que você seja honesto comigo. Me responde com verdade. O que você fez sobre a fusão? Sobre a dívida dos meus pais? William olhou diretamente em seus olhos. Eu cancelei tudo. A Peterson Accounting volta para sua família na próxima semana. Eles podem ficar com o dinheiro que receberam. Emily piscou surpresa. Você fez mesmo isso? Fiz, William respondeu. 15 milhões de dólares. Eu devolvi tudo. Por quê? A voz dela saiu baixa, quase falhando. William segurou suas mãos com firmeza, mas com ternura. Porque você vale mais do que qualquer valor. Mais do que dinheiro. Mais do que empresa. Mais do que tudo que eu já tive ou terei na vida. Porque eu quero que você saiba que o meu amor por você não tem nada a ver com negócios. Emily voltou a chorar, mas dessa vez eram lágrimas de alívio. William a olhava com olhos cheios de arrependimento e ternura. Emily, eu sei que cometi erros terríveis. Eu devia ter te contado tudo sobre o acordo desde o início, mas meus sentimentos por você são reais. Você mudou completamente a minha vida. Emily o encarou, e pela primeira vez em muito tempo, viu apenas sinceridade no olhar dele. Eu acredito em você, ela sussurrou com a voz embargada. De verdade. E agora, preciso te contar algo que vai mudar nossas vidas para sempre. William prendeu a respiração. Emily enfiou a mão na bolsa e tirou os 3 testes de gravidez, colocando-os suavemente sobre a cama, entre os dois. Eu estou grávida, William. William ficou completamente imóvel. Olhou para os testes, depois para Emily, depois de novo para os testes. Grávida, ele repetiu, como se a palavra não fizesse sentido de imediato. Asterisque sim. Eu descobri hoje. De repente, William a puxou para os seus braços e a beijou com uma paixão que fez o coração dela disparar. Quando se afastaram, ele estava chorando. Emily, disse com a voz trêmula de emoção, eu te amo tanto e já amo esse bebê também. Emily sentiu o coração se encher de calor. Mesmo depois de tudo, com toda essa confusão? Principalmente por causa disso, William respondeu, colocando a mão sobre a barriga ainda lisa dela. Esse bebê vai nascer do verdadeiro amor, não de um contrato. Esse é o nosso novo começo. Emily se jogou em seus braços, deixando-se finalmente sentir alegria. Agora somos só nós 3, William sussurrou em seu cabelo. Uma família de verdade. Uma família de verdade. Emily repetiu sorrindo em meio às lágrimas. 6 meses depois, Emily irradiava beleza em seu vestido branco. A barriga de 6 meses estava perfeitamente moldada pelo tecido suave. Desta vez, cada detalhe havia sido escolhido por ela. O vestido, as flores, a música. Desta vez, ela se casava por amor. A cerimônia foi realizada no jardim da mansão Anderson, decorado com rosas brancas e luzes suaves. Os convidados eram poucos, apenas familiares próximos e amigos de verdade. William a esperava no altar, impecável em seu terno, com lágrimas nos olhos ao vê-la se aproximar. Hoje, disse o celebrante, William e Emily renovam seus votos, não por dever ou por acordo, mas por amor verdadeiro. Emily, disse William, segurando suas mãos, há 3 anos me casei com você por conveniência. Hoje, me caso porque não consigo imaginar a vida sem você. Você me ensinou o que é o amor. Você me ensinou a ser humano. Emily sorriu, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. William, você me mostrou que o amor verdadeiro vale a pena esperar, que as pessoas podem mudar,
Que segundas chances existem. Eu prometo te amar e amar nosso filho. Para sempre. Quando se beijaram, os convidados aplaudiram. Mas Emily só conseguia ouvir o som do próprio coração batendo no mesmo ritmo que o de William. Um ano depois, Emily olhava pela janela do pequeno escritório que agora dividiam no centro de Los Angeles. A placa na porta dizia: Anderson e Peterson, Consultoria Internacional. A empresa que haviam fundado juntos com suas próprias economias. Começaram pequenos, mas em apenas um ano já tinham 15 funcionários e contratos em 3 países. Emily se concentrava nos mercados emergentes. William cuidava da estratégia corporativa. Eram a equipe perfeita. Como está nosso pequeno CEO? William entrou no escritório sorrindo, com o bebê de 3 meses nos braços. Emily sorriu ao pegar o filho no colo. David William Anderson tinha os olhos azuis do pai e o sorriso doce da mãe. Ele é perfeito, disse ela, beijando a testa do bebê. Igualzinho à mãe. William sussurrou, beijando Emily com delicadeza. Seus pais haviam recebido uma quantia generosa quando a fusão foi desfeita, o suficiente para recomeçarem com dignidade. A Peterson Accounting prosperava novamente, agora gerida por David, com energia renovada. Você se arrepende? William perguntou, como fazia às vezes. De ter ficado comigo, depois de tudo? Emily olhou para o marido, para o filho, para essa empresa que construíram juntos. Nunca, respondeu firme. Você provou que o amor verdadeiro vale mais do que qualquer fortuna. William os abraçou, os 3, com força, como se jamais fosse deixá-los ir. E você, o que achou da história de Emily e William? Deixe sua opinião nos comentários. De 0 a 10, qual nota você dá para essa história? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para ouvir mais histórias emocionantes como essa. Assista agora outras histórias tocantes aqui na tela final.